Começando aqui mais uma edição do Discos Subestimados. Adorei fazer a primeira, que a gente apresenta discos que você deixou passar. Gustavo, conheço essa banda, mas tu ouviu esse disco mesmo? Ouviu direitinho? Então a gente tá aqui pra reforçar a ideia deles em vocês e pra me ajudar, Matheus Simões. E aí, cara, tudo bem? Beleza, tranquilo, sempre um prazer estar aqui falando de música com a sua pessoa, um prazer inenarrável e dividir aí minhas opiniões totalmente duvidosas com todo mundo que está ouvindo. Duvidosas? Acho que as suas opiniões são muito bem aceitas, Matheus. Acho que você fala no ar. Até que aceita. Eu volto e meia, eu volto nos vídeos antigos para dar uma olhada nos comentários que eu falo assim: passaram, deixaram. Essa deixaram passar batida, é? Esse comentário? Então show. E aí vai criando-se um monstro. Aí você vai dobrando a aposta. Exatamente, é isso. Quer começar? Pode começar. Pode ser. Ó, eu separei aqui 3 pérolas maravilhosas e tentei ser menos obscuro que da outra vez. Tem um artista um pouco mais desconhecido. Para quem não sabe, eu e o Gustavo não apresentamos um ao outro. Não nos apresentamos, né, com o que iremos falar. Então eu vou começar primeiro com um CDzinho aqui. Ó. Esse daqui é um EP do Dashboard Confessional chamado Summer's Kiss EP. Esse EP de 2002, produzido por eu esqueci o nome, Jeremy DeMoine, sei lá, esqueci o nome do Fera, que trabalhou também com New Fall Glory, June Spirit, com algumas bandas muito boas. E são 4 músicas do primeiro disco do Dashboard, chamado The Swiss Army Romance. Quem não conhece, esse disco foi todo gravado violão e voz, né? E aqui tem 4 versões com banda. E é a banda que gravou o Acústico MTV. Então, o mesmo baterista, o mesmo baixista, o mesmo guitarrista, que para mim não, eu ia falar que é a melhor formação, mas não, porque depois entrou o Scott, baixista do Promise Ring. Mas assim, é uma das melhores formações do Dashboard. Cara, esse disco é lindo. É lindo. Talvez seja uma das pérolas emo mais não valorizadas, assim, cara, porque esse disco é triste, mas é lindo demais. Os arranjos são muito pesados. E são gravação, por exemplo, tem uma música que eu adoro, chama Ender Will Save Us All, que é a 4ª música, que é linda. Essa música quase não tem registro dele tocando, e eu acho que não tem registro visual de banda dele tocando. E, enfim, esse disco demorou muito tempo, tá, para entrar nas plataformas, e agora já tá, dá para encontrar facilmente. E recomendo fortemente. É muito aqui. Bom, cara. Ele é a mesma capa do EP que vem antes. Eles têm vários EPs, né? No começo, então, teve o Drawing EP, mas aí veio o So Impossible. O So Impossible é irado, que é um EP que é a mesma capa, parecida com a capa, só que é azul claro, e é uma história. O disco conta uma história. São 4 músicas que contam a história de um garoto que chama uma garota para um date e no final eles se beijam. Bem adolescente, né? Mas assim, é muito legal, é muito bonitinho, assim, o EP é bem bacana. E aí ele aproveitou o mesmo perfil da capa. E o outro EP, o So Impossible, tem no violão o Jeremy, não. Mas não é o Jeremy. É o cara que eu amo. É o guitarrista do Sandario State, esqueci agora. Dan Horner. Que ele é o guitarrista, ele gravou também violão no outro EP. Enfim, recomendo fortemente, bom demais. Para quem conhece só Dashboard Hands Down, esse é um descasso para começar a curtir, porque ele é bem forte de cara. E é isso, Gustavo Chagas. Faz parte da minha amada e querida coleção Dashboard Confessional, que eu busco sempre ter tudo, porque eu amo a banda. Tô nessa Los Hermanos. Agora eu tô em outra, que eu não sei se eu tô afim de te compartilhar ao vivo não, mas eu já tô em outra, já tô comprando. E é bom porque ele tá um pouco cancelado, então tá tudo muito barato. Mas nada grave. Cancelado por ser chato. Mas... Não joga de Big Brother, não? Não, apesar do acústico dele ser muito bom. Depois eu falo fora do ar. Mas, cara, Dashboard, interessante, até salvei aqui. Eu conheço muito... Cara, Dashboard é aquelas paradas que eu deveria conhecer mais. Eu deveria estar mais... Mas eu nunca parei mesmo pra... Caraca, vou aqui no Dashboard. E é aquela banda que, assim... Ou o cara não liga, ou o cara é muito apaixonado das pessoas que eu conheço. Não conhece? Cara, eu sou muito apaixonado. Eu tô ligado. Tem um amigo meu também, Bunhão e Lívia.
é o casal mais emo do Rio de Janeiro. Eles também... o Buião fala direto do Dashboard Confession. E, cara, eu vou parar pra ouvir. Eu tenho parado pra ouvir coisa velha que talvez eu tenha deixado passar. Dashboard tá na lista agora. Esse EP é um bom começo. São 4 músicas, também não é um disco inteiro, sabe? 4 musiquinhas, rapidinho, e dá pra sacar. Assim, pra mim, essa fase do Dashboard, pra mim, é melhor. Que em seguida veio a marca Misha Brand Scar, que pra mim é uma pedra fundamental do emo. É genial. Esse disco é o melhor. A marca Misha Brand Scar. Só que ele é bombado. Mas eu também não sou fã cego, não, tá? Ele lançou um disco muito ruim há uns anos atrás, horroroso. Há uns anos atrás, eu esqueci o nome agora. O Alter the Ending, que já foi a final dessa fase, também já não... sabe, eu não amo tudo que ele faz. Mas é um baita homem, compositor maravilhoso. Ele fez uma parada muito foda na pandemia. Pandemia? Não, foi no final de 2019. Ele regravou 3 discos dele que tinha banda, versão tipo Sweet Summer Romance, versão voz e violão. Então, eu adoro o Dashboard Confession versão voz e violão. O Alter the Ending, eles já tinham lançado o duplo, que um lado é com banda, outro lado é só voz e violão. E depois ele regravou o Alter the Ending, o A Marca Misha Brand Scar e o Dusk and Summer inteiro só voz e violão. Que, pô, é lindo demais. Lindo demais. Cara, enfim, mas tem um disco que é muito ruim. Tô tentando achar, nem lembro o nome do disco. O Crooked Shadows, muito ruim. E aí lançaram o nome é ruim. All the Truth That I Can... muito ruim. E aí tem o All the Truth That I Can Tell, que foi um disco que lançaram depois, que já é melhor. É bem melhor. Tá, irado. Então vamos... Olha que coincidência. Vou começar por ele também. Calma aí, rapidinho. Então não. Com um EP também. Olha que beleza. E também emo. Olha só que coincidência. Olha aí. Eu sei que a galera fala, mas eu não sei se os fãs mais novos... É uma banda que veio angariando aí fã, explodiu, depois deu uma não diminuída, mas deu uma diminuída, porque era uma coisa muito global, muito, muito grande, e hoje em dia está tão gigante de novo. E eu gostaria de indicar o Cemitério das Boas Intenções da Fresno. Que, pra quem não sabe, esse disco aqui, esse EP de 2011, que ainda tinha o Tavares, ainda tinha o Bel. O fascista. Desculpa, eu lembrei o nome dele real. Desculpa, o Bel Ruxa. E aí, tá até assinadito aqui. E, cara, eles, pra quem não lembra, eles vinham daquela fase ali do Revanche e do Redenção, que é a fase mais bombada deles, né? Que foi a fase de gravadora, tocar em TV, Rick Bonadio e tudo mais, cara. Tem várias... enfim, é melhor deixar eles contarem, porque eles já contam muito bem como foi passar essa fase. Não foi uma fase muito boa pra banda, assim, em questões psicológicas, assim, de sucesso. Nunca foram tão famosos quanto aquela. Acho que hoje em dia é equiparável, mas eu acho muito mais sólido hoje em dia, inclusive. Mas que eles, artisticamente e criativamente, eles estavam um pouquinho soterrados. E assim, uma banda com essa proeminência de lançar disco de 2, 3 anos, mudando de estilo e sempre muito bom, com o nível lá em cima. Imagina como deve ser você ficar aprisionado nessa prisão de gravadora, de burocracia e tudo mais. Foi quando eles saíram do Bonadio, não é? Foi quando eles saíram. Eles lançaram esse EP. Basicamente, esse EP é o Fresno puto. A galera puta. Então, eles gravaram esse disco aqui. É a coisa mais pesada que eles já fizeram. Não é... Calma, não é roots. Mas comparado principalmente com o que eles estavam fazendo na época com Redenção e Revanche, é um disco puto. Então, foi meio que pra quebrar ali qualquer tentativa de se torná-los ainda mais comercial. Então, eu gosto muito desse disco porque marca essa ruptura. E eu acho que, mais gente devia conhecer, porque tem Relatos de um Homem de Bom Coração, tem Crocodila, que, A Gente Morre Sozinha, é maravilhosa. Então, eu acho que a galera...
todo fã de Fresno acho que conhece, mas eu acho que você deve prestar atenção caso você não conheça, caso você passou a conhecer Fresno aí do Sua Alegria pra cá, né? Alguma coisa assim, eu acho que você deve dar uma prestada de atenção no Cemitério de Boas Intenções. Eu lembro de ouvir assim que lançou, mas eu não me lembro de ouvir novamente tempos depois, assim. E eu lembro que quando lançou eu achei animal. Eu lembro de afirmar que era talvez um dos melhores trabalhos do Fresno, na minha opinião. Mas eu também não... Ao mesmo tempo que eu lembro disso, eu não lembro das músicas. Eu tenho que reouvir. Porque, cara, enfim, o Fresno tem uma discografia muito maneira de se navegar, né? Tem de tudo um pouco, né? Você tem desde a banda bem independente, passando uma fase meio ali Amberlin, até meio Muse. Aí depois eles voltam com muita guitarra. Cara, o Só Alegria eu parei para ouvir há pouco tempo, tá? Não tinha ouvido na época. Que, enfim, viu pandemia ali, foi um período meio também turbulento para mim. Que disco lindo, cara. Que disco Obra-prima. lindo, maravilhoso. Obra-prima. É muito bom. Enfim, mas esse eu vou ouvir de novo, sim. Sempre bom ouvir o Lucas. Ouvir a banda aí maravilhosa. É muito bom, cara. E, cara, pra mim o Só Alegria, pra mim é o melhor deles. Assim, eu acho que eles atingiram uma maturidade ali que, cara, meu Deus do céu, eles não tiveram medo de ir pra lugar nenhum, de ser mais groovado, ou talvez ser um pouquinho mais pesado, ser um pouquinho mais grandioso. Eu acho que eles pegaram tudo de bom que eles já fizeram e botaram ali no Só Alegria. Também. Cara, pra mim é perfeito. Pra mim o Só Alegria é perfeito. Depois teve o... Não, eu nunca fui embora, foi o último. Enfim, mas cara, desde o Sua Alegria que eles vêm com... Como é que é? Vou ter que me virar. Que também é um disco pop, também grave. Também é um disco... Eu acho que o iFood, quando alguma tem um problema na entrega, você tinha que receber a mensagem. Sua Alegria foi cancelada. Não é verdade. Você vai pedir um sorvetinho aqui, porra, esse dia de chuva. Aí do nada cancelou, você recebe. Enfim, fica aí uma dica pro marketing da gravadora. Fica aí uma dica pro marketing. Né? Eu vou trazer então outro aqui agora também. Vou deixar um aqui por último. Cara, esse daqui dos três é o mais desconhecido, né? Alison Weiss, que hoje em dia é John Alison Weiss, o cantor John Alison Weiss, lançou esse disco pela No Sleep Records, que era a gravadora que lançou The Upsides do Wonder Years. E quando tinha uma banda, a gente foi fazer turnê nos Estados Unidos, a gente conheceu o dono da No Sleep e eu comecei a acompanhar um pouco mais o trabalho. E o John Alison Weiss, né, ainda Alison, abriu a turnê, se não me engano, do Matt Pryor do Get Up Kids na Europa. Isso tudo foi somando ali, eu fui vendo o nome. Cara, vou ouvir. Me apaixonei. Esse disco aqui é completamente maravilhoso. Se chama Say What You Mean. Tem um clipe que é lindo, que é da música... Calma que eu vou te falar aqui agora. Wait For Me. Qual é a história? Qual é o mote do clipe? É uma amiga do John Alison que está indo para a faculdade. Pela primeira vez, ela conseguiu para a faculdade, finalmente, mesmo tendo uma filha e não tendo apoio do marido. E ela acabou de se despedir da filha para ir para a faculdade. Porque nos Estados Unidos tem que viajar, né? Fazer faculdade, né? Tipo aqui que você pega o metrô. E aí, ela bota a menina para ouvir a música. Cara, esse clipe é bonito, tá? Esse clipe é lindo demais. Chama Wait For Me, do John Alison Weiss. Tu já me mostrou isso? Eu acho que já. Tu já me mostrou isso numa live. E eu fiquei com tristinho. É muito bonito. É muito bonito. Eu acho que a gente fez na Twitch uma vez. E tem também I Was an Island, que é a música mais conhecida do John Alison Weiss. E, assim, cara, esse disco é muito maneiro. Muito maneiro. Por sinal, eu comprei ele e eu acho que ele não está lacrado. Não, está aberto. Pô, claro. Eu achei que estava aqui. Cara, é um descasso. Assim, é muito maneiro. Olha lá que bonitinho. É bem bonito. Olha, maneiro. É bem legal. E, cara, música de estrada, bem agradável, bacana, né? Pancadaria. Ele lançou um disco recentemente, bem, bem bom também. Apesar desse aqui ser meu favorito. Vale acompanhar. Eu acho que para quem curte, tipo, essa pegada de cantores... Sabe que uma galera de punk rock que tem uma carreira solo? Tipo a Laura Jane Grace Against Me, o Chuck Ragan do Hot Water Music.
Tem Frank Turner, essas Frank coisas Turner, assim. exatamente. Não é tão raivoso, não, é mais fofinho. Mas, assim, é bem, bem legal, cara, para acompanhar. Quero ver show, mas é difícil, ele não faz muito show assim. Enfim, recomendo fortemente. Tem o selo do dono da gravadora que descobriu o Wonder Years. Então, se você Irado. curte Wonder Years, vale a pena conferir um descasso. Say What You Mean, John Ellison Ways. Irado. Tu conhece Jeff Rosenstock? Conheço, adoro ele ser completamente surtado e maluco. Surtado. Acho muito bom. Eu queria muito no show dele, cara. Também muito queria. mesmo. Eu parei pra ouvir de novo. O meu funeral ama, né, galera? Meu funeral ama, né? Sim. Jeff Rosenstock, né? O Lucas fala que ele ouve direto. Eles que me apresentaram. Eu adorei, cara. Tu falou, não sei se eu posso falar, porque tu falou que o Luquita falou, mas enfim. Mas eu achei engraçado. Pode falar, provavelmente. Não, o Lucas é uma pessoa que tem a vida pública. Pode falar. É que eu achei engraçado. Você falou assim, quando ele te apresentou, ele falou assim: basicamente a gente tá tentando imitar ele. Então... exatamente. Ele botava a música e falava assim: então eu tô tentando copiar essa daqui agora. Isso é bom, é muito bom. Eu cara, recomendo. É muito bom. Esse universo de cantor assim. Que, sei lá, porque assim, esse disco do John Ellison Ways, que ainda era Ellison Ways, você vê que é muito puro, sabe? Tipo assim, é o que ele estava querendo fazer aqui naquele momento. O Jeff Rosenstock, assim, também. Hoje em dia, o fato de você não necessariamente ter uma gravadora mandando a sua carreira, como nos anos 80, 90, você consegue encontrar uma galera fazendo o que quer fazer, e isso é muito legal. E foda-se. Maravilhoso. Né? Cara... Vamos lá, Gustavo, o que você me apresenta agora? Próximo disco. Ah, Gustavo, mas eles são muito conhecidos, mas eu vou explicar meu caso. Eu vou indicar aqui o Diesel and Dust do Midnight Oil. Diesel and Dust do Midnight Oil. Aí você fala, Gustavo, quem não conhece Midnight Oil? E esse disco é o que tem Beds Are Burning? É que tem as músicas mais conhecidas, mas aí que tá. Eles são conhecidos, correto? São. Mas eles não são óbvios. Quando você vai falar assim, Gustavo, fala em bandas australianas. Vai falar Man at Work, vai falar Silverchair, vai falar AC/DC, vai falar um monte de coisa. E não necessariamente a galera lembra do Midnight Oil. Que, cara, que é muito bom, que quem curte aquele som... cara, basicamente eles pegam ali toda a grandiosidade. É o que o U2 na época do Rotten Rather Run... e tudo mais, aquela época meio americana, do Red, meio americano do U2, só que aí realmente é alguém do deserto e com uma voz esquisita. Mas tem toda aquela sensibilidade de músicas grandiosas, mensagens muito boas, e tem aquele gostinho de post-punk também, muito bom, que, assim, eu não sei por que eles não são mais unanimidade. Não é que não sejam unanimidade, é que eles não sejam mais lembrados. Exemplo, quando eles vieram, o último show deles que eles fizeram aqui, eles fizeram um show num lugar de 4, 5 mil pessoas. O Man at Work tava abarrotado no lugar de 9, aqui no Rio, entendeu? Então acho que eles deviam também ocupar esse lugar, assim. Eu tô comparando porque eles são contemporâneos, também são do mesmo lugar, tocavam muito na Rádio Cidade, vinham muito aqui no Brasil nos anos 90, no Australian Connection. Então, pô, esse disco é muito maneiro, muito anos 80, mas ele sustenta. Eu acho muito melhor que Man at Work. Não que eu acho Man at Work ruim, mas eu acho muito melhor. Eu acho que esse tchananã de post-punk que o Midnight Oil tem é o que falta pra eu gostar das outras bandas, entendeu? O vocalista do Midnight Oil cantando, ele tá com ódio. Ele canta com ódio. Ele canta uma pegada meio... E ele parece mesmo o Ian Curtis cantando, né? Ele uma todo loucura. Torto. Ele exatamente, cara. É bem maneiro. Belíssima banda. Talvez até, por exemplo, você falou, curiosamente, Gustavo Chaves, vou te contar um negócio meio estranho. Eu sonhei com o Midnight Oil essa semana passada. What? Eu sonhei que eu tava... Sabe, no sonho, o Spotify, eu vou botar uma música e eu botava esse disco do Midnight Oil. Olha só, se você realmente não acredita em destino, você tá errado. Mas segue. Esse é um disco que eu conheço só os hits. Eu tenho que ouvir o disco todo. Não é uma banda que eu conheço só os hits. Eu acho os hits irados. E eu acho ele... sempre que eu vejo o clipe, parece que ele vai sair da tela e dar na minha cara. Porque ele tá com muita raiva.
Mas, né? Pra quem não sabe, ele é o Peter Garrett, ele é ativista. Muito ativista e foi político durante muito tempo. Que foda, hoje em dia ele não está mais exercendo a função, porque já tá com 70 anos, sei lá. Ele já tá, mas ele ficou alguns anos. Tá com 72 anos, ele ficou alguns anos ele foi ministro de educação e foi ministro de Environment. Environment é tipo natureza, não, meio ambiente. Então ele foi ministro, cara. Então ele foi membro do parlamento australiano. Então, tipo, é um cara que foi muito engajado. Ele é o Bono que faz. Sacanagem. O Bono que aperta o Enter. É isso, exatamente. O Bono com a caneta. Então, e ele é realmente uma figura muito interessante. Vale a pena vocês... E foi um dos primeiros shows que eu fui na minha vida. Em 95. 97? Não lembro. 95 ou 97, não lembro. Eles fizeram aqui no Rio. Acho que foi o primeiro show internacional que eu fui na minha vida. Ainda tem ingresso, eu devia ter separado, mas não tá aqui. Mas tem um vídeo lá no canal Riff. Bota lá, canal Riff, Midnight Oil, vocês vão ver eu mostrando meu ingressinho dos anos 90. E é apaixonante, porque é aquele cara esquisito, todo estranho, performando música. Ele tem um mix o rosto dele, né, de alta credibilidade no discurso com eu quero invadir Hogwarts e destruir o Harry Potter. Ele tá ali no meio, né? Tá ali no meio. Quase que a gente não pode falar o nome dele. Mas... Quase que não pode falar, exatamente. Mas é isso aí. Irado. Pô, vou ver esse disco hoje, hein? Today. Vou ver esse disco. Vamos lá. Vamos para... Agora eu também tentei vir num pouquinho mais óbvio, porém com uma curiosidade, algo interessante aí. Esse descasso aqui, ó. The Color Before the Sun, do Coheed and Cambria. Mas tem tanta coisa, né? Então, mas eu sei, Welcome Home, Guitar Hero, cabelo engraçado e tal. Eu sei que todo mundo pensa que o Coheed and Cambria pensa tudo isso que eu acabei de falar agora. Porém, não sei se todo mundo sabe que o Coheed and Cambria é baseado num universo chamado The Emery Wars, que, se não me engano, o Cláudio Sanches já até vendeu os direitos. Seria equivocado dizer que foi para a Universal ou para a Netflix ou algo da vida, mas ele já vendeu os direitos do The Emery Wars. Tanto que o primeiro disco é o disco 2. Aí você tem o 2, 3, 4. Aí tem o 4.2, né, que é o No World for Tomorrow. O 5. E aí você tem o 1, que é o The Color Before the Sun, que completa meio que o início desse Emery Wars. É o Star Wars. Tipo isso, exatamente, por aí. O Star Wars, assim, do metal, né? Metal pop, né? Porque eu achei super metal, tá? Quem não acha, eu acho super metal. Eu adoro coisa aqui. Tocaram no Dia Metal do Rock in Rio. Olha aí, maravilhoso. E tocaram The Trooper, estava lá. E aí, depois que eles terminaram ali, fizeram assim: terminou a história, né? E agora? Qual é? Né? E depois, aí eles lançaram, acho que mais 2 discos até, meio que firulando da história. Deixa eu até conferir aqui agora. Porém, chegou uma hora em que Cláudio Sanches, ele descobriu que sua esposa estava grávida. E decidiu, então, fazer um disco que é fora do The Emery Wars. Exatamente. Depois do Year of the Black Rainbow, eles gravaram The Afterman Ascension e The Afterman Descension. E aí, para-se o Emery Wars, eles lançam um único disco da carreira deles, que não faz parte de nenhuma história doida e tal, etc., desse universo. Porque se vocês forem... Tem no próprio... Eu acho que é no 4. Não, no 3. No Keep Secrets of Silent Earth. Tem escrito numa música embaixo assim: a gente não encoraja nenhum tipo de suicídio e tal, até porque tem uma hora na letra que ele fala, né? Então puxa o gatilho e o seu pesadelo irá acabar. Porque é um garoto que perdeu os pais e tal, etc. Enfim, é uma história muito triste, Emery Wars. E aí esse disco não é uma história, não é um universo doido. Então a música que ele fez pro filho dele, que é linda, vamos chamar Atlas. Essa música é linda. Tem uma música que se chama também Island, que é a primeira do disco, que é sobre Nova York. Cara, assim, é muito... You Got the Spirit Kid. Cara, esse disco aqui
talvez seja um dos meus favoritos do Corrida. Ele passa um pouco batido por não fazer parte desse universo, mas é muito legal. Teve os clipes, os ao vivo, que você vê a banda de outra maneira. Você vê a banda lançando música com temas variados e tal, sabe? Um disco mais solto de matemática. Os primeiros discos do Corrida, eu acho que hoje em dia não mais, tá? Posso estar errado. Eles eram lançados junto com tipo um gibi. O gibi é coisa de velho falando, mas assim... Livreto. Com quadrinhos. Não, você comprava em quadrinhos do disco, entendeu? E o disco era a trilha daqueles quadrinhos. É todo um negócio bem, bem complexo. Maneiro. Esse não. Esse aqui foi simplesmente um disco. Um belo disco, cara. Muito maneiro. Tava vendo aqui se ele tinha colores, não tinha, mas lá dentro ele é bem bonito. Bonito. E é legal ver a banda estando solta, sabe? É bem legal, bem legal. Serelepe, né? Demais. Se você tem dificuldade de ouvir e acha que é muito... Eu sou super nerd, tá? Só pra deixar claro que sou nenhum tipo de xingamento. Mas acha meio nerd, correr em Cambridge e tal, por causa dos universos e tal. Ouve esse disco, cara. Ouve esse disco que é Island. É um musicaço. É a primeira música do disco. É animal. É uma boa maneira de começar a curtir os nossos queridos amigos do Correr em Cambridge. Cara, nunca parei pra ouvir pra caramba Corrida em Cambridge. Ainda veio o CD, ó. Nem sabia. Não sabia disso, não? Não, acabei de ver. Eu não sabia. Irado. Eu comprei esse disco em Luxemburgo, cara. Nem acreditei quando encontrei. Ou adquiri com muita felicidade, ouvi bastante. Você não ouve, eu nunca ouvi muito Corrida em Cambridge, não? Nunca, cara. Nunca parei pra ouvir mesmo. Acho muito bom. Eu vou parar pra ouvir. Cara, não, é porque, cara, tem duas bandas que tem historinha que Vagabundo me vende muito. Tu, que me vende muito Corrida em Cambridge, sempre tá falando. E tem um brother meu que é muito fã de King Gizzard and the Lizard Wizard, que também tem um lore atrás, né? A história de não sei o que não sei o que lá. Então, são duas que eu vou parar pra ouvir. O tempo todo lançando disco. Caralho, loucura. E agora não tem mais Spotify, né? E agora tem que me virar pra ouvir. Não, exatamente. Mas assim, o King Lizard é muita música mesmo, cara. Muita. Não dá nem pra acompanhar. Não dá. Mas, ó, se quiser, depois eu te passo uns caminhos, porque assim, o Corrida em Cambridge, ele é meio queijo. Tipo assim, você vai lá, nunca comi queijo. Aí o cara fala assim, experimenta a gorgonzola. Não é, né? Você vai primeiro. Não. No mussarela, queijo coalho com orégano, né? Melzinho. Então, precisa às vezes fazer uma leve introdução alimentar de Corrida em Cambridge. Perfeito. Ó, último disco que eu vou indicar é uma compilação. Mas é uma compilação dos 2 primeiros discos deles. Tá certo? Porque eu sei porque eu corrigi o deles. Que é o 666 Live do Billy Talent, do senhor Billy Talentoso. Esse disco aqui, cara, o Billy Talent, que é interessante. Que grita muito, né? Ele não grita? Ele grita, mas não sei se grita muito. Ele tem a vozinha, meio assim. Mas, pra quem não conhece, Billy Talent é uma banda... Apesar deles serem uma banda canadense, eles não fazem muito sucesso na América do Norte. Nem na América. Né? Eles tocam com alguma frequência no Canadá, mas tocam um pouco nos Estados Unidos. Mas eles são muito famosos, tipo Alemanha, Suíça, Inglaterra, Bélgica. E esse disco aqui foi gravado em Brixton e foi gravado em Düsseldorf, na Alemanha, que é onde eles têm... E no Rock and Ring também. Tem um show deles no Rock and Ring, que é maravilhoso, que eu fico vendo Falling Leaves, que é uma música que tem aqui. Fico vendo direto, porque o Rock and Ring inteiro pulando. Quando o Ben puxa a Falling Leaves. E pra quem não conhece, cara, eles são 4, né? Pessoas, mas funcionam como power trio. Batera, guitarra, baixo e o Ben só canta. Só que, cara, se você botar pra ouvir e falar que são 3 guitarristas, 2 baixistas e 5 bateristas, eu acredito. Porque é aquele som, sabe aquele som vigoroso? É aquele som vigoroso, aquele som poderoso. Eles têm letras políticas também, mas tem muita coisa existencial. E pra mim o Ian Dissar, que é o guitarrista, né, cara, é um dos guitarristas mais subestimados que tem do
É porque eles são meio que punk, mas não são exatamente punk. Mas se você pegar essa galerinha aí de punk adjacência ali, dos anos 90, 2000, acho que ele tem... Ele não é tão lembrado quanto ele deveria. Eles têm... Antes de virar Billy Talent, eles tinham um outro nome, eles eram Pass. Tem no Spotify do Billy Talent, tem o álbum do Pass também, que é muito interessante. É mais cru, porque eles eram novinhos e tal. Mas... Voltando pro Yandy Sá, cara, o que ele faz sozinho ali, você não sente falta de uma segunda guitarra. E eles têm solo. E você, cara, parece que você tá ouvindo o rifão. Eles são muito bons rifeiros. Rifeiros é maravilhoso. É. E, cara, são músicas ali, ó, não enrolam. 3 minutinhos. Ali tem o disco deles, que é o quarto disco deles, chama Dead Silence, que é o mais... Não pretencioso deles, mas é o mais que eles tentam ser mais grandiosos. E é muito bom também. Recomendo que vocês escutem. Mas esse daqui é a síntese do início deles, que pega o Billy Talent 1 e o Billy Talent 2. Até o 3 é 1, 2 e 3. Então, e esse, o 666, que pega um... O nome dos discos é 1, 2 e 3? São 1, 2 do Billy Talent 1, dos 3 primeiros. Aí depois vem Dead Silence, aí depois vem outros nomes. Então eu recomendo demais esse caso. É uma introdução muito boa, porque você começa ali e depois vai pro que eu acho que é o melhor disco do Billy Talent, que é o Billy Talent 3. Então, se você quer conhecer uma banda, você gosta desse... Cara, é uma comparação meio que longe, mas eu acho que cabe. Se você gosta do Green Day, do American Idiot pra frente, eu acho que você vai curtir Billy Talent. Cara, eu tenho uma remota lembrança de ouvir Billy Talent e achar péssimo. Mas eu vou escutar de novo. Não tem problema nenhum. Eu botei aqui pra tocar, eu achei uma loucura, eu pulei tipo 3 músicas assim, as músicas são meio diferentes entre elas, né? São. Grita, é uma coisa tem meio... pop, é meio surtado assim, né? Tipo num ótimo sentido. Eles não se atêm a nada. O primeiro comentário, Gustavo Chagas, o primeiro comentário do vídeo que eu coloquei foi assim, em inglês, eu falo assim, caraca, como as pessoas não apreciam mais o guitarrista. Porque ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Ele parece que são 3 pessoas numa só, cara. E é uma banda, hoje em dia, esqueci o nome dele, o Batera. Batera, infelizmente, ele ainda excursiona com eles, só que filmando, né? Documentando a carreira, porque ele tem esclerose múltipla, né? Ele foi diagnosticado e não consegue mais tocar. Ele toca 1 ou 2 músicas no show. E quem saiu... Ele saiu e o cara do Alex on Fire, agora, hoje em dia, já há uns 5, 6 anos toca com eles, entendeu? Eles são uma banda que tocam bastante juntos. Eles nunca vieram no Brasil, eles iam vir com o Alex on Fire em 2012, eles iam abrir o show do Alex on Fire aqui, eu quase morri, mas eles tiveram que cancelar e desde então nunca mais nem ouvi falar de Billy Talent aqui no Brasil. Mas eles estão fazendo uma turnê agora, você que tem a oportunidade, eles estão fazendo uma turnê tocando o álbum 2 na íntegra, eles vão fazer shows basicamente na Europa, já tá vendendo os ingressos, então você que curte aí, tá me ouvindo, que quer ver o 2 na íntegra, vai lá. E o 2 é muito bom, tem Red Flag, Fallen Leaves, Surrender, várias músicas que a galera curte muito, que são já clássicos deles. Mas, cara, Matheus Simões, você que não conhece muito, eu recomendo você começar pelo 3. Tá bom. Que pra mim é riff, só riff poderoso. Já começa Devil on My Shoulder. Pô, pesado, sujo. Esse disco é muito bom. E tem a música My Chemical Romance deles, que é The Dead Can Testify, que eu acho maravilhosa também. Uma coisa meio esquisita, meio soturna. É muito bom. Exatamente esse. O 3 está aqui no ponto. E você sabe que trabalhamos com sinceridade, né? Eu vou depois te dizer se eu realmente gostei desse álbum. Mas vou dar uma chance, sim. Vou dar uma chance. Pareceu ser uma baita banda aqui, pelo que eu vi ao vivo. E parte, provavelmente, muito da minha... sei lá, da minha pessoa chata, né? Do meu ranço não gostar da banda. Eu superarei esse ranço. Não precisa. Tudo bem. Não, mas eu quero, não, para vamos ouvir. Vamos ouvir. Entendeu? Tá bom. Então, pô, muito obrigado. Até semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui de volta. Bote aqui nos comentários quais discos vocês acham que as pessoas deveriam escutar mais. Matheus Simões, quer deixar algum recado? Escutem aí o que a gente tá mandando, de repente, pelo menos uma música de cada. Se você já conhecer, comenta aqui embaixo. É sempre assim, eu acho que a ideia do canal é trocar sobre música, né? É muito interessante trocar. Então, espero que vocês gostem das recomendações. É nóis. Vá no Bar Manchete, peça o frango cremoso.
E... É frango cremoso? É o nome? É isso, né? Não. Não, é... Chicken páprica. Chicken páprica, mas é isso. Bom demais. Coisa maravilhosa. Então, valeu, galera. Valeu.